massacre, senhoras e senhores. Que baile, que recital, que show. O Fluminense colocou, mais do que colocou, o São Paulo na roda aqui no Maracanã. O Fluminense humilhou, o Fluminense impôs ao São Paulo Futebol Clube uma das suas derrotas mais vergonhosas na história do Campeonato Brasileiro e talvez também na história do clube, pela repercussão lá. Tá nessa prateleira. O que o Fluminense fez aqui no Maracanã foi sim uma goleada histórica, porque a gente vai lembrar sempre aquele jogo, o 6-0 contra o São Paulo, né? Não é banalizar o termo histórico, porque foi realmente histórico. Ah, mas o São Paulo tá todo quebrado, desconfigurado, sem 55 jogadores. Meu amigo, dane-se, para não usar outra palavra. Dane-se. O Fluminense, mais uma vez, jogou futebol no Maracanã. O Fluminense, mais uma vez, se impôs, matou o adversário. E mais do que isso, e é o que mais me agrada, no fim das contas, depois desse 6-0 espetacular por aqui, no estádio Mário Filho. O que mais me agrada é que, já vencendo, metendo 3-0, o jogo estava fácil? Estava, realmente estava. Mas se você tem a opção de fazer o jogo ficar mais fácil, de fazer o jogo ficar melhor e de fazer mais gols. O Fluminense quis fazer mais gols. E poderia ter feito mais. Poderia ter sido 8, 9-0, assim, sem exagero nenhum. E por que eu tô falando que isso é o que mais me agrada? É porque eu tô sentindo fome. Eu tô sentindo vontade. Eu tô sentindo desejo, disposição, vibração. Às vezes a gente fala isso e durante uma fase ruim, um momento ruim, ou uma sequência de jogos ruim, a gente bate muito nessa tecla, eu particularmente, porque eu acredito muito nisso. E às vezes a gente esquece, a gente acha que não é só isso, é muito mais que isso. Mas faz diferença e a gente percebe a diferença. Percebe também quando um time é bem treinado, quando tem trabalho. Hoje, o Fluminense tem um time equilibrado, difícil de ser vazado, que leva poucos gols, e nessa sequência que levou um gol aqui no Maracanã de pênalti, porque é bem treinado. Porque é uma equipe que executa bem aquilo que o treinador pede. E eu estou falando do recorte de agora, sim, é o que a gente pode analisar, é o que a gente deve analisar, e tudo isso se torna ainda mais espetacular, levando em consideração que o Zubeldia está fazendo história também, porque, gente, são 8 vitórias como mandante, 100% de aproveitamento. Ele pode fechar contra o Bahia 9 jogos e 9 vitórias aqui no Maracanã como mandante. Isso não é normal, galera. Isso não é normal. Porque a gente não está falando de um super time. Pelo contrário, a gente está falando de uma equipe que tem limitações, de uma equipe que tem muitos jogadores medianos. E sem centroavante, dá para dizer isso. O Zubeldia está conseguindo fazer isso sem ter um homem-gol. Hoje o Fluminense meteu 6-0, e se não é o John Kennedy entrar no segundo tempo fazer o gol, ia fazer 6-0 sem ter gol de centroavante. É muito bizarro, gente. Mas lá atrás eu falava, e levei muita porrada lá atrás, eu lembro muito bem disso, quando o Fluminense ganhava, antes da Copa do Mundo até, com o Renato, tinha os resultados ali positivos, eu falava, gente, ganhou, mas assim, com dificuldade, você não vê um jogo fluindo, você não vê um jogo solto. E aí, claro, teve um momento ali de mágica, um mês de mágica na Copa do Mundo, inegável, inegável. Mas eu falei, olha, você vê que é um trabalho que não é bom no geral. No geral, tinha muitos problemas. Principalmente no quesito, na postura dos jogadores em muitos jogos. Quantas e quantas vezes a gente não terminava coletivo do Renato e pós-jogo falando de postura, de atitude, de desatenção, de concentração. Para onde foi isso agora? É o que eu te pergunto. O que mudou? E não é só porque mudou o treinador. É porque mudou metodologia de trabalho. É porque mudou a forma de se trabalhar, as exigências. E quando o jogador passa a acreditar, fica tudo mais fácil. E não tem nada, isso não é o intuito aqui não é ficar fazendo uma comparação com o trabalho do Renato, apesar de ser inevitável, né? A gente está falando de um trabalho que vem logo depois do outro.
Mas por que eu tô tocando nesse ponto? Porque eu sempre falei que esse time do Fluminense é um time mediano, nota 6,5, 7, que se ele for mal treinado, ele pode cair para 5, 5,5. Se ele for bem treinado, ele pode chegar a 8,5. E alguns jogos pode bater um 9. Mas se tiver trabalho, e muito trabalho. Porque dessa forma, você supera as suas limitações. Dessa forma, você faz com que o teu desempenho coletivo possa potencializar algumas individualidades e, às vezes, amenizar dificuldades e limitações claras existentes um ano inteiro. Como que um time chega onde está o Fluminense hoje, na 5ª posição, voltando à Libertadores? O Fluminense está de volta à Copa Libertadores em 2026. Estamos de volta e agora é buscar a vaga direta na fase de grupos. E se Deus quiser, ela vai vir. Não vai ser pelo Campeonato Brasileiro, não vai ser pelo título da Copa do Brasil. Mas que, se for o caso, que a gente garanta essa 5ª posição. E tem tudo para isso. Mas como fazer isso? Como ter esse aproveitamento que o Zubeldia tem com um banco de reservas que ajuda muito pouco, no geral, sem ter um camisa nova que te entregue gols? Como? Isso, é trabalho. É acreditar, é lutar, é brigar. Isso deixa o torcedor satisfeito. O torcedor que veio aqui hoje no Maracanã, ele saiu com a alma lavada. O torcedor que veio aqui hoje no Maracanã foi feliz como já há um bom tempo não ia, assim, de satisfação mesmo. Pô, hoje fomos para o Maracanã e vemos um puta jogo. Esse Fluminense está terminando 2025, a sensação que eu tenho, parece, sabe, aquele Fluminense de 2022, aquele gostinho. Tô sentindo isso. E é um momento muito importante, onde tem muitos clubes, muitos times caindo de rendimento, e o Fluminense está subindo. Pensando que restam apenas 2 jogos para o Campeonato Brasileiro acabar, e depois já é um mata-mata, que momento para acontecer isso. Que momento espetacular para acontecer isso. Mas não é acaso. É trabalho que permite a alguns jogadores cada vez mais uma evolução absurda. Que ano do Martinelli, cara. Que ano faz o Martinelli, cara. Mais uma atuação. Se sem espaço ele já está jogando, imagina com o espaço que ele teve aqui hoje. Desfilou em campo de novo. E ainda foi premiado com um gol. Com 24 do primeiro tempo, o Fluminense já tinha feito 3-0. No primeiro gol, que o Everaldo rouba a bola, toca no Canóbio, o Canóbio dá um passe ruim para o Samuel Xavier. Não, esse é o segundo gol, na verdade, que é o que sobra para o Martinelli, né? O primeiro gol de pênalti. Depois foi assim o Fluminense foi construindo o resultado com tanta tranquilidade, sem se afobar, que realmente impressionou, porque eu acho que a gente não esperava. E eu particularmente não esperava um jogo tão fácil assim no geral. Mas aconteceu. Aconteceu hoje também uma grande atuação do Nonato, que acabou de ser comprado, entrou no lugar do Hércules, fez uma jogadaça, um golaço. E a gente nem sentiu falta do Hércules depois, porque o Nonato no segundo tempo deu um passe belíssimo para o Canóbio fazer mais um gol. O segundo dele, e para mim, melhor em campo mais uma vez. O que esse cara tá jogando é um absurdo. O que ele tá se identificando é um absurdo. E depois do jogo ele fala com uma coisa que me marcou muito, depois eu vou aprofundar isso aqui ao longo do dia. O Canóbio falou, lá contra o Palmeiras, a sensação que ficou pra gente é de que a gente perdeu 2 pontos, não que ganhou 1. Percebam a mentalidade, gente. Mentalidade. Isso é sinal de que quer mais. Isso é sinal de que não está satisfeito. Por mais que seja um recorte de fim de temporada, enfim, de cansaço mental, físico e tudo mais, por mais que seja, isso, neste momento principalmente, levando em consideração todas essas questões, é de se valorizar ainda mais. A gente tem o Serna fez um jogo ruim, até fez um jogo bom, mas perdeu 2 gols, chances claras, fez o gol dele,
com pássaro solteiro que até entrou bem e deu assistência. Já é alguma evolução, acho que dá para dizer assim. Lúcio Acosta, hein? Que jogador, hein? Que jogador, senhoras e senhores. O drible que ele dá na bola que vai resultar no gol do John Kennedy é um negócio espetacular. 2 minutinhos. É um negócio espetacular. Aquela meia-lua ali, o cara ficando perdido, depois entra e cai no pé do John Kennedy, e vai muito bem. Porque ele não há como discutir. É querer fugir da realidade. John Kennedy estava muito mal, gente. Ele não está conseguindo dominar uma bola. E isso reforçava ainda mais na cabeça do Zubeldia que o Everaldo é titular. E é um debate que a gente vai ter muito daqui em diante. O John Kennedy entrou, limpou e fez o gol. Com um passe, com um domínio, ele já limpou a jogada, bateu cruzado e fez o gol. Esse é o cara que a gente quer ver. Esse é o jogador que a gente quer ver. Que a gente precisa. E ele pode entregar. As pessoas estavam falando, até comentei isso na nossa transmissão ontem, falando que, um amigo foi falar com ele, JK, você tá bem, você tá com a cabeça boa, não tá fazendo besteira, não tá fazendo merda, tu tá treinando bem, tá treinando forte, tá focado, por que não tá indo? Ele falou, cara, eu não sei, eu tô tentando, mas não tá indo. Coisas do futebol. Hoje ele entrou, participou bem, deu passe de calcanhar, fez gol, é isso, ele pode entregar muito mais do que ele vinha entregando. E se ele fizer isso, naturalmente ele vai conseguir ganhar a vaga do Everaldo, por mais que tenha característica diferente, porque ele é muito melhor que o Everaldo, isso é óbvio, mas tem que chegar e jogar. Hoje ele entrou, jogou e fez gol. E isso é uma boa notícia pra gente. Eu já não tinha mais esperança, mas essa esperança começa, querendo ou não, a aflorar novamente. Em meio a uma boa fase, a um bom momento, quem sabe não ganha confiança nessa reta final agora, quem sabe não começa o jogo contra o Grêmio, não faz um gol, sei lá, daqui a pouco tem mata-mata, tem decisão. Não custa sonhar. Para quem não tem nada, em termos de camisa 9, toda esperança já é muita coisa. Então é um jogo para a gente celebrar, é um jogo para a gente realmente guardar na memória. E o Zubeldia, depois do jogo, falou sobre ganso até de falso 9. Deu algumas declarações interessantes, trazer um trechinho aqui da coletiva do Zubeldia, porque pode ser, quem sabe, um teste que ele vai fazer nos treinamentos. Así rápidamente te puedo responder que Ganso debería ser el tercer hombre en esa zona centralizada, o central, mejor dicho, pero al mismo tiempo ese tipo de jugador como Ganso suele encontrar el espacio no solo en zonas centralizadas, sino a veces no me extrañaría que él se recueste y quede pegado contra la raya, generando que el resto ocupe espacio que él dejó y él ser una variante de toque corto o encontrarlo afuera. Pero rápidamente te diría que sería el tercer hombre. Después vemos si 2 más 1, si digamos, si por ejemplo Hércules o un volante que yo, Martinelli, Bernal o el que sea de los volantes más retrasado, más él, o también podría ser un volante normal, él y Lucho también en algún momento convivir, ¿no? Como también Lima, como los jugadores que tengo ahí adentro, es decir, entre un 2 y un 3 en la zona centralizada, sin perder de vista lo que acabo de mencionar, que él es un jugador que si acá no está el espacio, ¿qué hace? Se empieza a recostar a la banda para encontrar los movimientos de su compañero ahí, o también como un 9 falso, ¿no? De 9 falso podría bajar y formar un rombo con otros 3 volantes también. Pero es tiempo. Yo por lo pronto me conformo con tenerlo ya a disposición, ¿no? Después veré cuál es la mejor función o el rol que le puedo dar dentro del equipo. Bueno, Sao Paulo en algún momento de este año y el año anterior se había hecho fuerte defensivamente, no era un equipo
que fácilmente uno pudiera vulnerar. Eh, lo que nosotros tratamos de hacer es, ante esa línea de 5 y 3 en el medio y 2 atacantes, es cierto que jugó Luca, un juvenil y un extremo por izquierda, entonces esa línea de 5 ya no era tan de 5. Y lo que quisimos hacer, más allá de que había que encontrar el hombre libre, más allá de que ellos tenían que, como suelen hacer, un poco de persecución, cuando vos tenés la pelota, algún jugador tiene que saltar a presionar, siempre y cuando vos elimines el primer hombre que presiona. Las tabelas eran importantes, las rupturas eran importantes, el contramovimiento, uno entra, otro profundiza, era importante porque esas son situaciones que perdés el 1 contra 1. Hay 3 situaciones que para mí, cuando te hacen una marcación individual, son importantes, siempre con bola, ¿no? El contramovimiento, uno viene, el otro va, ¿no? El drible y la tabela, la pared. Esos 3 puntos son importantes y nosotros tenemos esa condición. Algunos jugadores driblean bien, otros hacen ruptura, ¿no? Contramovimiento, y otros tiran bien la tabela. Y después había que tirar centros, porque para mí los centros siempre contra una línea de 3/5, cruzamiento, por abajo, por arriba, a media altura, pase atrás, siempre generan un poco ahí de desequilibrio, porque son 5 jugadores lo que tienen que coordinar. Y eso a veces, por momento y todo, puede costar más. Pero todo esto que estoy hablando, si vos no sos contundente como fuimos hoy, se complica todo. Creo que hoy la virtud número 1 es que fuimos contundentes. Tuvimos los primeros ataques, dañamos. Y cuando vos los primeros ataques dañás, psicológicamente empezás muy bien el partido y disminuís psicológicamente al rival. ¿Por qué? Porque la contundencia en el fútbol sigue siendo muy importante. Bom, agora sim, a última com o estatístico Marcelo Neves. Subiu o dia mais uma vez, parabéns pela goleada. Trazendo números, 8ª vitória no Maracanã, 17 gols feitos, só um sofrido que foi de pênalti. Só que hoje, esse jogo diferencial, pela primeira vez a torcida gritou seu nome. Você foi ovacionado. ¿El mío? Sim. Ah, Então não escutei. eu queria te perguntar se você sente que finalmente conseguiu cair nas graças da torcida e como reforçar esse vínculo para os próximos jogos. No, yo creo que este club tiene mucha historia. Pueden ser cantos momentáneos, reconocimiento, pero este club ha tenido grandísimos entrenadores, grandísimos, y ha ganado cosas muy importantes en su historia, sobre todo en esta recta final con un emblema como Diniz, que ha hecho un trabajo espectacular. Entonces, lo que uno tiene que hacer cuando ocupa este cargo es brindarse al máximo, no solo yo, sino toda la comisión, y que el club en esa parte no esté débil, sino que el club en esa parte sienta que nuestro aporte es positivo, ¿no? Y bueno, hasta el momento nos ha tocado continuar el trabajo de Renato. Primero arrancó a principio de año, con Manu, que lo destaqué la otra vez. Después lo siguió, que venía ya del año pasado, ¿no? En un momento complicado él estuvo y supo resolverlo. Después Renato, y ahora nosotros. Entonces estamos ahí para que el equipo esté mejor, para que el equipo siga compitiendo. Y yo siempre destaqué que toda la temporada de Fluminense fue buena. Te diría de buena, muy buena. Pero no ahora muy buena y antes buena. No, creo que el año ha sido muy bueno. Conducciones de los entrenadores salientes, con toda la directiva.
y el plantel, siempre he destacado el plantel porque me parece que, que hay un buen plantel, así que por eso hoy te mantenés ahí arriba y con expectativa de salir campeón de la Copa Brasil. Bom, assim, ninguém perguntou diretamente o Zubeldia sobre isso. Não foi pergunta do Cauã diretamente sobre isso. E ele falou. Então, pode ser que ele esteja pensando algo nesse sentido. Fico muito feliz porque hoje o Zubeldia merece um 10. A gente deu 10 para ele nas notas ali do Jornada, porque o time jogou e um dos grandes méritos dele. Observe o segundo gol, o gol do Martinelli. O Martinelli tá dentro da área para fazer o gol e tava lá o Acosta, tava Everaldo, tava Serna, Canóbia pisando na área. Muita gente chegando na área para fazer gol. Por isso que não depende só do atacante. É uma das leis do Zubeldia. Marcar quando o time estiver na transição, chegar com muita gente na área, ter opção. Esse gol é uma amostra clara disso, evidente. É um time que quer mais, que está com ambição, que está com vontade, que quer jogar, quer ganhar, quer fazer gol e quer ser campeão. Essa é a sensação que eu tenho. Essa goleada histórica contra o São Paulo, ela demonstra isso. Ela coloca o Fluminense de volta na Libertadores, de onde não deveria ter saído. Ela aproxima o Fluminense dessa vaga direta e ela dá um sinal muito forte de que esses jogadores querem muito. Não só vencer esses 2 últimos jogos, mas como chegar na final da Copa do Brasil e conquistar esse título. O sonho é real. E talvez nesta temporada nunca foi tão real como é agora. Vamos aproveitar, mas lembrar que ainda falta muito para chegar lá. Mas com esse jeito de trabalhar, com essa dedicação, com esse empenho, com essa vibração, e a torcida chegando junto, tem que chegar mais, tem que lotar o Maracanã. Não tem dúvida nenhuma de que a gente pode bater campeão da Copa do Brasil no dia 21 de dezembro. Fechou, pessoal? Um abraço. Deixa o like aí, não esquece não o seu comentário, se inscreva no canal e a gente volta com muito mais daqui a pouquinho, falando desse 6-0 espetacular no Maraca.